Pessoal, as alterações que a gente está fazendo aqui nos textos, por exemplo, aumentar a fonte, reduzir fonte, tá? Elas estão se espelhando também na parte dos slides aqui, né? Que é a mesma parte de tópicos também, tá? Então eu posso alternar entre as janelas slides e tópicos, né? E tem as duas estruturações. Se eu selecionar aqui, ó, e aumentar a minha fonte, notem o reflexo que está dando nessa área aqui no slide, sem mudar ali, tá? Então, aqui eu tenho só a estrutura de tópicos mesmo no meu slide. Ah, professor, mas o que interfere, né, um ou outro, por que eu não posso só fazer a estrutura dos meus slides? Pessoal, essa questão de tópicos é bastante interessante, tá? Quando a gente vai fazer a impressão, que vocês podem imprimir aqui só pelos tópicos, né? Ou usar a estruturação do slide. Aí há variações que a gente vai ver numa aula futura, tá? Para serem criados. Mas o interessante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sempre que possível, usem a estruturação que vocês têm do layout de texto, do layout de slide de vocês aqui, tá? Por quê, pessoal? Vou criar um slide novo para vocês e nós vamos ver isso aqui, tá? Vou botar aqui, ó, para alterar a ordem dos slides, tá? E vou, né, aqui, ó, botar a explicação de como eu faço isso. Clicar com o botão esquerdo, tá? Esquerdo do mouse sobre o slide, tá? Guia à esquerda da tela, manter pressionado e mover até a posição adequada. Pessoal, de vez em quando eu esbarro no mouse touchpad, que não desabilitei ainda a função dele, e aí por isso que eu acabo batendo aí, mudando o texto, tá? Então o que eu disse aqui? Clico com o botão esquerdo do mouse, mantenho ele pressionado e levo até onde eu quero. Notem que é criada uma nova linha, né? Se eu quero soltar naquela posição, simplesmente solto, ele vai assumir aquela posição, tá? Aqui faltou um E para alterar, César, tá? Então, ó, quero mudar a posição novamente, clico, seguro clicado. Sempre que eu não falar com o botão direito, é sempre o botão esquerdo. Nesse caso, o botão esquerdo. Cliquei com o botão esquerdo, segurei clicado, levei lá para o final, trocou as ordens, tá? Então, retomando o que eu estava falando sobre a importância de nós estar trabalhando, né, com a estrutura aqui, notem o seguinte: eu vou pegar uma caixa de texto aqui embaixo, agora uma caixa de texto que também seria um padrão do sistema. Ó, eu vou digitar, tá? E ele está inserindo aqui na minha apresentação de slide. Agora, olhem aqui na minha apresentação de tópicos. Não apareceu mais aquela estrutura que eu digitei aqui, certo? Por quê? Porque é uma caixa de texto perdida aí no meio, não é uma caixa de texto da estrutura, tá? Então, se eu, por exemplo, selecionar essa caixa aqui, der um Ctrl C aqui, copiei a estrutura dela, ou simplesmente venho para aqui no botão destinado a fazer cópias, copio, ó, ele joga lá numa área de transferência, venho num outro lugar, vou usar a opção de colar, ó, e vou trazer essa caixa para baixo. Olha lá, ó. Se eu usar a mesma estrutura no slide aqui, perfeito, e nos tópicos também não, tá? Então, pessoal,
A inserção de caixas adicionais, tá, me levam a perder o conteúdo para tópicos. Então, quero botar 2 caixas de textos, né? Mudo o layout do meu slide. Professor, mas agora não está mais aparecendo ali para mim. O senhor usou o Ctrl C lá, copiar, né? O que perdi aquela referência que eu tinha aqui de mudar o slide? Não tem problema. Se vocês clicarem na estrutura do slide de vocês, aí em qualquer parte em branco com o botão direito do mouse, vai abrir as opções: grades e guias, design do slide, layout do slide. Voltem lá para o layout do slide. Podem pegar aí 2 textos em 2 colunas, né? E o que vocês vão fazer? Simplesmente modificar um pouco a estrutura dessas caixinhas de vocês, jogando elas para dentro, para fora. Anotem que conforme eu vou mexendo, ele já vai adaptando, né, a tela o tamanho da fonte, a tela de vocês, né? Então, simplesmente usa os pontos aqui e vai girando. Clicar com o botão esquerdo do mouse, tá? Então, eu vou colocar aqui, só selecionar. Selecionar layout correto, tá? Só para verificarmos, se não vou posicionar nem nada, tá ali no slide ou na minha estrutura de tópicos. Olha lá, que legal, tá aparecendo. Então, pessoal, a seleção do layout correto, embora alguns digam que não, tá? No meu ponto de vista é muito importante para a elaboração de uma boa apresentação no final.